Como vai? Tudo bem? Olha só, vamos continuar aí o nosso estudo a respeito de espelhos esféricos que a gente tem visto aí nos últimos dias. Então, só para dar uma lembrada aqui, como é a formação da imagem nos espelhos esféricos. Primeiro, só para a gente dar uma lembrada, o que é um espelho esférico? O melhor exemplo que eu tenho aqui, para que possa ficar prático para você, é o que acontece na colher. Então você pega aí uma colher, dá uma limpadinha ali, uma polida, e você vai ver que a colher, ela tem ali duas faces, tá? E que exemplifica bem essa parte de espelhos esféricos. Na face externa da colher é o chamado espelho convexo, ou seja, é a parte de fora. A imagem se forma ali do lado de fora. A parte de dentro da colher seria um exemplo ali de espelho côncavo, tá? Na representação aqui geométrica, né, que a gente tem aqui nos espelhos, a gente representa da seguinte forma. Você vai ver sempre esses três tracinhos aqui, ok? Esses três tracinhos, eles indicam a parte não reflexiva, tá? Então é importante você ver isso, porque às vezes você vai ver um exercício, é lógico, não tem como colocar a imagem ali o tempo todo, então a gente faz uma representação geométrica. Essa representação geométrica, ela é o seguinte: sempre o espelho, sempre a linha curva, né? Essa parte aqui, ó, ela vai representar a parte não reflexiva, ou seja, aqui eu tenho a parte redonda aqui de dentro, né? Então, na verdade, a imagem ela está sendo refletida onde? Nessa parte aqui, porque os tracinhos estão do lado de cá, ok? No espelho côncavo, a representação ela é essa, ó. Eu tenho os três tracinhos para o lado de fora, tá? Então a parte côncava, eu gosto sempre de citar isso, é só você tentar fazer uma relação ali com o nome, né? Côncavo com cava, ou seja, cava o que? Um buraco. Então a parte interna, como se fosse um buraco ali, é o espelho côncavo. Então a parte interna da colher, aquela parte onde você coloca ali o alimento, tá? Aquela parte é o espelho côncavo. O espelho convexo, a gente tem exemplos também aí em saídas de estacionamentos, por exemplo. Às vezes você vê lá num canto superior lá um espelho convexo. Nos retrovisores, principalmente de caminhões, de ônibus, você vai ver que além do espelho plano no retrovisor, você tem uma partezinha ali, um espelho convexo. Tá? Por quê? Porque o espelho convexo ele é divergente, ou seja, ele amplia, apesar da imagem ser formada menor, mas ele amplia o campo de visão, ok? Isso é importante, ele amplia o campo de visão, tá? A imagem no espelho convexo, ela é sempre menor, virtual, ou seja, ela se forma dentro do espelho, é virtual e direita, então ela está na mesma posição que a imagem mandou, tá? No espelho côncavo, você vai ver aqui, ó, no espelho côncavo acontece diferente. O espelho côncavo, ele tem várias formações de imagem, tá? Depende muito da distância focal e da distância que o objeto está do espelho, ok? Então, qual é a estrutura no espelho côncavo? Isso aqui é importante, ó. Eu tenho o desenho, a parte geométrica aqui que a gente tem é a seguinte. No espelho côncavo, eu tenho que levar em consideração o centro da curvatura. O que seria esse centro da curvatura? O centro da curvatura seria mais ou menos se eu fizesse aqui a circunferência toda, ó, estou fazendo aqui, ok? Lógico que a minha ficou aqui um pouquinho maior. O centro da curvatura é o meio, exatamente como se fosse ali o centro da circunferência, ok? A distância do centro ao vértice seria o raio aí da circunferência, tá? E ali no meio deles eu tenho o foco. Então as letrinhas aqui são importantes para você identificar. Eu tenho C, é centro da curvatura, o F é usado para o foco, tá? E o vértice é a ponta ali, a extremidade da curvatura, ok? Então, no espelho côncavo, a formação da imagem ela vai depender muito de onde é colocado o objeto, tá? Então isso aqui é importantíssimo para você. Se o objeto for colocado antes do centro de curvatura, tá? O objeto colocado antes do centro de curvatura, a formação da imagem vai ser a seguinte, ó. Eu vou ter um objeto a formação da imagem vai ser entre o centro de curvatura e o foco. A imagem vai ser real, menor e invertida.
Na maioria, quase todas as imagens formadas no espelho côncavo, você vai ver que é de cabeça para baixo, tá? Então ela é real, ou seja, ela se forma na frente do espelho, não é dentro. Ela é real, menor e invertida, ok? Então tá aqui a formação da imagem no espelho côncavo quando o objeto é colocado antes do centro de curvatura, tá certo? Então ali, ó, quando o objeto for colocado, mudar aqui um pouquinho, quando o objeto for colocado no centro de curvatura, aí a coisa muda de figura, olha só. No centro de curvatura a imagem vai ser justamente no centro também, tá? E ela é real, igual e invertida, continua sendo invertida, tá certo? Então aqui, ó, imagem no centro de curvatura. Aí você pode perguntar assim, professor, mas como que eu vou saber se a imagem está no centro? Tá? Não, isso daqui é lógico que você imagina o seguinte, coloca ali no espelho, você vai ver a imagem. Quanto mais distante você tiver da imagem, vai acontecer isso daqui, ó, porque você está mais distante do centro de curvatura. Aproximou a imagem, vai acontecer isso daqui. Você vai aproximando a imagem, você vai ver que a imagem que está sendo formada ali, ela vai ampliando, ok? Então é isso aqui que acontece, tá certo? Se a imagem for mais próxima ainda, ou seja, você passou do centro de curvatura, imagina que a colher, você tem aqui a circunferência, a imagem, o centro de curvatura está aqui, você aproximou um pouquinho mais da imagem, aproximou mais, vai acontecer isso daqui, ó. Se a imagem estiver entre o centro de curvatura e o foco, eu vou ter uma imagem real, maior e invertida, ok? Se a imagem for colocada no foco, ou seja, muito próxima do espelho ali, né? Muito próximo do espelho, eu tenho o seguinte, aí a imagem é imprópria, tá? Então quando a imagem, quanto mais próximo tiver, você vai ver que num dado momento você vai chegar ali muito próximo que você não vai ver o reflexo, ou seja, não tem formação de imagem ali no espelho, ok? Então essa é a estrutura dos espelhos convexos e côncavos, ok? Nós vamos ver aqui como é que a gente usa, o que cálculo que eu tenho que fazer, quais são as fórmulas que a gente utiliza, e uma delas é a equação de Gauss, que a gente vai ver aqui na sequência. Muito bem, então falando aí sobre a equação de Gauss, tá? Essa equação de Gauss, ela é utilizada aí para os cálculos nos espelhos côncavos, tá? Nos espelhos esféricos de um modo geral, ok? Então o que ela diz aí, ó? O que eu tenho? Essa é a formulazinha, bem simples, tá? Eu tenho aí 1 sobre F, já vou dizer o que é cada coisa aí, 1 sobre P e 1 sobre P'. Quais são as três variáveis que eu tenho ali? F é a distância focal, ou seja, a distância que o foco está do espelho, tá? Então a distância focal. P é a distância do objeto ao espelho, então por exemplo, eu tenho aqui um objeto, está aqui um homenzinho na frente do espelho, a distância que ele está do espelho é chamada de P, ok? Então P é a distância do objeto ao espelho. Agora a distância da imagem, olha aqui, a imagenzinha dele aqui foi formada, está aqui de cabeça para baixo, a distância da imagem ao espelho, aí é chamada de P', a gente chama, tá? P', ok? Então eu tenho aí a distância focal, que é o F, igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem ao espelho. Eu tenho também um cálculo do aumento linear. Então eu tenho, na verdade é a mesma aqui, mas só para a gente poder entender melhor, ok? Então eu tenho ali, ó, aumento linear, ele é calculado assim, ó, I sobre O, ou seja, o objeto, a imagem sobre o objeto, ou menos a distância, que é P', a distância do espelho à imagem, sobre P, que é a distância do objeto à imagem. Então sempre, normalmente a gente usa essa daqui, menos P' sobre P, ok? Ou também essa aqui quando for dada a distância focal apenas, tá? Então eu posso usar aqui, ó, F é igual a F menos P, porque as três acabam sendo a mesma coisa, ok? Mas é bom a gente saber delas, ou dela, né, do aumento linear naquela estrutura ali, ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Imagine uma lente, vou sair aqui um pouquinho da tela, só para você ver aqui um pouquinho.
Aí imagine uma lente convergente, ou seja, um espelho côncavo, tá? E um objeto localizado a 60 centímetros dessa lente. A distância focal vale 20 centímetros, determine o aumento linear. Presta atenção aqui, nem sempre o exercício vai dar o desenho ali para você. Então você tem que saber montar essa estrutura. Então vamos lá, de acordo com o exercício, olha só o que eu tenho. Uma lente convergente, então está aqui a lente convergente, está vendo que o tracinho está do lado de lá, ou seja, a parte reflexiva é essa parte interna, então é um espelho côncavo, tá? O objeto está aqui, localizado a 60 centímetros do espelho. Então está aqui a imagem, o objeto, o espelho, 60 centímetros, ou seja, se o objeto está a 60 centímetros do espelho, o P aqui é 60 centímetros, ok? Por quê? P, aqui, cadê? Aqui, ó, P é a distância do objeto ao espelho, beleza? E aí ele continua, a distância focal vale 20 centímetros, ou seja, aqui, ó, o foco está aqui, tá? Ó, tá aqui o foco, a distância do foco ao espelho é 20 centímetros, então distância focal 20 centímetros, ok? Determine o aumento linear. Só que presta atenção aqui, ó, o que está faltando para eu saber aqui o aumento linear? Você percebe que o aumento linear ele pode ser calculado menos P' sobre P, ok? Eu não tenho P', ou seja, eu não tenho a distância da imagem ao espelho. Então eu vou usar a fórmula de Gauss para achar primeiro, tá certo? A formulazinha já está aqui. Então vamos lá, olha só como é que vai ficar. 1 sobre a distância focal, que é 20, ok? Igual a 1 sobre o P, que é 60, mais 1 sobre o P', que eu quero saber. Tá certo? Então esse é o cálculo ali que eu preciso fazer. Tá bom? O que eu tenho que fazer aqui? Ó, presta atenção. Quando a gente fala lá atrás, lá no 8º ano, 7º ano, a gente começa, na verdade, ali no 6º a estudar mais a fundo isso na matemática, a questão da soma de frações, né? Então a gente fala, ó, você sempre vai utilizar a soma de fração. Então é importante você lembrar, a soma de fração, tá vendo aqui, ó, eu tenho que usar, é uma questão de física, eu preciso usar a soma de fração. Então como é que eu faço a soma de uma fração com denominador diferente? Mínimo múltiplo comum, ok? Então vai lá, ó. Vou fazer aqui o mínimo múltiplo comum, ó. Então vai ficar o seguinte, qual é o mínimo múltiplo comum entre 20, 60 e o P? Não pode esquecer do P, tá? O 60 já é múltiplo de 20, então aqui o mínimo múltiplo comum, ó, vai ser 60P, ok? Então vai ficar assim, ó. Vamos lá, o que eu faço depois que eu achei o mínimo múltiplo comum, tá? Vou ajeitar a câmera aqui, virar um pouquinho para que você possa, que a gente vai ter que ir ali para o outro lado, ok? Então vamos lá, o que eu faço aqui, ó? 60P dividido por 20 vai dar 3P vezes 1, 3P', é P' aqui, tá? O que eu faço ali? 60P' dividido por 60, corto o 60, vai sobrar apenas o P', vezes 1, P', tá? Mais 60P' dividido por P', vai ficar o quê? Corta os P's, fica só 60, vezes 1, 60, tá? Então vai ficar aqui, ó. 3P' igual a P' mais 60, aqui vai embora, ó, você fez o denominador dos dois lados da igualdade, vai embora. Então vamos continuar aqui, ó. Então vai ficar o seguinte, 3P' igual a P' mais 60, o P vai passar para o outro lado. Vou falar só o P aqui para ficar mais fácil, tá? Então vai ficar 2P' igual a 60. O 2 passa aí, aqui equaçãozinha normal, só fazer. P' é igual a 30 centímetros. Beleza? Ou seja, a distância que o objeto está do espelho é 60 centímetros. Agora, a distância que a imagem está do espelho, então essa imagem aqui, ó, esse P' aqui é igual a 30 centímetros. Tá bom? Aí a gente vem para cá, ó. Então nós vamos resolver aqui.
Como é que eu resolvo essa parte aqui, ó? É simples, deixa eu abaixar aqui um pouquinho a câmera, né? Porque ficou ali fora do foco. Tá aqui, vamos lá. Então como é que vai ficar? Ó? Só substituir, ó. O A vai ser igual a menos P', quem é o P' que eu achei? 30, sobre o P, que é quanto? Cadê o P? 60. 30 dividido por 60 vai dar 0,5. Ou seja, o aumento focal é de menos 0,5. Está aqui, ó, menos 0,5. Ou seja, a imagem aumentou ou diminuiu? Diminuiu, porque é negativo. Então quer dizer que a imagem ela é menor que o objeto. Tá certo? Então é isso daí. Na próxima aula a gente vai ver aí um pouquinho mais dos espelhos côncavos e convexos. Tá bom? Grande abraço e até mais.